bom? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Félix e hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto de responsabilidade. Dentre todas as qualidades de caráter que nós devemos ter, responsabilidade é uma delas. Para você que não sabe o que é caráter, caráter é a sua essência. É aquilo que você é quando ninguém está olhando. E quando a gente fala de responsabilidade, em um sentido comum, responsabilidade é dizer a condição ou qualidade de alguém em ser responsável. Ou seja, é alguém que sabe antes de agir as consequências daquilo que está fazendo ou vai fazer, né? Não é agir só por agir. E para saber se a pessoa é responsável, você precisa saber qual é o oposto de responsabilidade, que é irresponsabilidade. Deu para entender? Então, quando é que eu sou irresponsável? Eu separei somente 3 observações sobre uma pessoa irresponsável, né? Observações que essa pessoa apresenta na irresponsabilidade. Mas tem muitas outras, eu tenho certeza que você tem em mente. Mas a primeira observação que eu tirei foi que a pessoa irresponsável vive dando desculpas. Quando eu vivo dando desculpas, eu sou irresponsável. Você conhece alguém assim? Espero que você não seja assim, né? Mas, sabe, dar desculpa pra tudo, não sabe ouvir uma observação sem ficar dizendo, eu fiz isso porque, não sabe simplesmente parar e dizer, perdão, me perdoa, eu errei. Ou ela vive se justificando os seus erros. Eu faço isso porque é culpa de fulano. Eu faço isso porque é culpa de cicrano. Eu faço isso por causa da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu cachorro. Entendeu? Vive dando desculpas pra tudo e não assume a responsabilidade de mudança própria que Deus quer que ela tenha, né? Uma mudança própria perante Deus. E a Bíblia ela nos conta uma história em Lucas 14 de um banquete que uma pessoa, um homem, estava preparando e chamou seus convidados. E todos eles começaram a dar desculpas, um por um, a dar desculpas para não participar desse banquete. Essa história está lá em Lucas 14, 16 a 26. E às vezes nós somos assim. Deus ele nos chama para assumir a responsabilidade de mudança rumo à nossa santidade, rumo ao nosso crescimento, e nós damos diversas desculpas para não conseguir mudar. A segunda observação que eu fiz a respeito de uma pessoa que mostra irresponsabilidade é que quando você não cumpre o que você falou, quando você não cumpre o que você fala, você está sendo uma pessoa irresponsável. Você diz que vai levar algo e não leva, você diz que vai fazer algo e não faz, você diz que vai para algum lugar e não vai. A Bíblia fala em Salmos 15, 4, quem que mantém a sua palavra mesmo com prejuízo próprio. Você é capaz de cumprir esse versículo? Cumprir a palavra é para qualquer pessoa, principalmente para o Filho de Deus. Todo cristão, ele deve cumprir a sua palavra, mesmo com prejuízo próprio. Cumprir a palavra é falar que vai fazer e vai lá e fazer. É fazer exatamente como foi dito. É acertar algo e cumprir. É ter um contrato e cumprir. Tá tudo ligado a isso. Quantas vezes com as minhas amigas a gente já não marcou de se encontrar para conversar e eu falar, amiga, traz um sanduíche, você traz um suco, e quando a gente chegar lá para sentar e conversar, não tinha comida? Vai fazer o quê? Eu tive que dar meu jeito pra gente comer alguma coisa. Mas sabe, pessoas que não cumprem com a palavra, falaram, eu vou levar e não levaram, entendeu? E isso é feio. Isso não revela o verdadeiro caráter que Deus quer que a gente tenha. A terceira observação que eu fiz a respeito de uma pessoa irresponsável é que ela age sem pensar. Conhece alguém assim? Faz o que dá na telha, faz o que bem quiser, sem pensar nas consequências? Isso não é característica de uma pessoa responsável. Provérbios 21, 7 fala, a violência dos ímpios o arrastará, pois recusam-se a agir certamente. Sabendo dessas características, né, de uma pessoa irresponsável, vamos ver então agora as características de uma pessoa responsável. Características que nós devemos cultivar na nossa vida. Quais são os aspectos de uma pessoa responsável? Bom, o primeiro aspecto é que ela sabe cumprir horário. Você tem
mau hábito de chegar atrasado? Eu digo que é um mau hábito porque hábitos você constrói com o tempo, e com o tempo aquilo vai ficando massivo e pra você já vai ser normal. E assim que se constrói um bom hábito, e maus hábitos são construídos assim também. Porque uma coisa é você se atrasar uma vez ou outra, mas outra coisa é sempre você chegar atrasado. É sempre estar dando desculpa de, vou me atrasar. Imagine, se você tem um compromisso 2 horas da tarde, 5 para as 2, ou você já chegou, ou você tá quase chegando. Se você mandar uma mensagem, eu vou atrasar? Não, você já tá atrasado. E às vezes isso gera às vezes a gente tem isso como um mau hábito, né? A Bíblia tem alguns conselhos que nos ajudam a ser pontuais. Ela fala assim, que todas as coisas ocorram com ordem e decência. 1 Coríntios 14:40. Ela fala assim também que os planos bem elaborados prosperam. E quando você cumpre o seu horário, você primeiro mostra que você ama a pessoa que está esperando por você. Essa é uma mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Isso está em 1 João 3:11. E a segunda observação que você faz é que quando você se atrasa, você está roubando o tempo da pessoa. Você está dizendo para a pessoa que o seu tempo é mais precioso que o tempo daquela pessoa que está lhe esperando. E gente, eu tô falando isso aqui para vocês, mas eu não sou perfeita, eu também me atraso. Eu sofro N coisas também, mas eu não quero que isso seja um mau hábito na minha vida. Acontece de tudo quando a gente tá saindo. A minha filha precisa ir ao banheiro, o portão sai do lugar, a cachorra foge e vai se esconder nos confins do bairro. Tudo acontece na hora de sair, né? Mas não precisa ser assim. Por isso que a Bíblia fala que os planos bem elaborados levam à fartura. Eu, Bruna, preciso planejar minha saída também para não me atrasar. Assim como você também precisa se planejar para não se atrasar. Por isso que a gente precisa praticar Provérbios, né? Provérbios 21 e se planejar. Esse é o primeiro aspecto de uma pessoa responsável. E o segundo aspecto de uma pessoa responsável é que ela reconhece seu dever na própria vida espiritual. Ela reconhece o seu dever na vida espiritual e intelectual. Ela reconhece que precisa buscar crescimento nessa área. Não sei se você percebeu, mas a salvação, ela é individual. E na maioria dos casos também, quando você está concorrendo a um vestibular, a um concurso, o maior concorrente é você mesmo. Os serviços de Deus que os seus pais praticaram, eles não vão salvar você. É você e Deus. Você tem um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa assumir a sua responsabilidade perante Deus com o seu crescimento. Quando a gente assume essa responsabilidade para nossa vida espiritual, para nossa vida intelectual, nós buscamos por nossos próprios esforços o nosso crescimento. Sim, é meditar, é se esforçar, é fazer estudos, é ler, tudo para você crescer. É estudar para passar numa faculdade, porque nem todos, por exemplo, têm condição de pagar uma faculdade particular. É abrir mão de saídas, abrir mão do sono para estudar mais, para aprender mais. E quando você faz essas pequenas coisas, quando você dá esses pequenos passos, você está assumindo a sua responsabilidade perante Deus no seu crescimento espiritual e intelectual. E o terceiro aspecto de uma pessoa responsável que eu tenho para falar hoje para vocês é que faz bem o seu trabalho. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 22:29. Você conhece alguém habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Quem trabalha bem, gente, será reconhecido por isso. Você conhece alguém em alguma área assim? Fala computador, você lembra de uma pessoa? Fala outra coisa, você lembra de uma pessoa? Pois é, essas pessoas elas não vão trabalhar para pessoas obscuras. Quem trabalha bem vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Você precisa trabalhar bem. Você já viu aquelas pessoas que reclamam que não tem emprego? Quando conseguem um emprego, começa a falar: ai, eu só tenho 1 hora para almoçar, ai, esse salário não dá para nada, ai, o meu chefe é muito chato. Pois é, aí começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Isso não é uma característica de uma pessoa responsável. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa irresponsável. Todos buscam uma pessoa responsável, que sabe o seu papel no seu trabalho, que sabe o seu papel em qualquer lugar que esteja e cumpra. A mulher acima da média, ela é responsável por fazer bem aquilo que lhe foi proposto, por fazer bem o seu trabalho, independente de qual seja. É limpar um chão? Vai limpar da melhor forma possível. É digitar uma planilha? Vai digitar da melhor forma possível.
A mulher acima da média, ela vai ser exemplar. Eu diria até que ela vai além, entende? Então não caia na tolice de achar que o que você faz é para um gerente qualquer. Lembre-se que tudo nessa vida, o que a gente faz é para Deus. É Deus que é o nosso verdadeiro chefe, é Ele que é o nosso verdadeiro gerente. Lembre-se, é Jesus. Faça como se estivesse trazendo para Jesus. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso está em Colossenses 3, 23 a 24. Bom, espero que você tenha visto essas qualidades de uma pessoa irresponsável e de uma pessoa responsável e tenha se identificado mais com as qualidades da pessoa responsável. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que assim como eu me analisei nas áreas que eu preciso melhorar, você possa ter se analisado e que você possa buscar a ajuda do Senhor para melhorar cada dia mais. Que Jesus possa lhe abençoar e lhe ajudar com toda a sabedoria nesse processo. Deus abençoe.